Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos os nossos estudos sobre o movimento iluminista que ocorreu na Europa entre os séculos 16 e 18. Eu sei que na aula passada nós trabalhamos sobre a origem do iluminismo, quais os países onde ele se originou e se espalhou, quais eram as principais ideias dessa corrente. Tudo isso nós abordamos na aula passada. Hoje nós vamos falar do iluminismo, mas destacando, trazendo uma ênfase maior em cima dos principais autores, dos principais pensadores dessa corrente filosófica, enfim, científica. Só que antes de entrarmos diretamente nas ideias desses filósofos, desses pensadores, nós vamos fazer uma tour pela consecução, pela formação dessas ideias iluministas, ok? É só uma breve revisão do que nós estudamos, para depois nós passarmos para as correntes filosóficas específicas de cada autor que construiu o iluminismo daquela época, ok? Então sigamos aqui no slide. Primeiro eu quero que vocês observem, pessoal, essa imagem. Se você observar, nós temos a Esplanada dos Ministérios, lá em Brasília, aqui do lado. Esses prédios aqui são os ministérios. E aqui é o Congresso Nacional. Essa é a famosa Praça dos Três Poderes. Ok? Então, o que ela representa, essa praça? Para todos os efeitos, ela representa a Casa Federal, digamos assim, onde nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Também teremos o Judiciário, onde fica o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí os poderes divididos. O Congresso Nacional, que julga, que constrói os projetos, as leis que nós conhecemos hoje, ok? Feito pelo Senado e Câmara dos Deputados. Nós temos a figura do Executivo, na pessoa do Presidente da República, que é eleito diretamente pelo voto. E nós temos o Judiciário representado pelos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí os poderes divididos em três: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ok? Prestem atenção nisso. Quando nós lemos a imagem, pessoal, nós vamos observar exatamente o que eu acabei de lhes dizer, a divisão dos poderes. Então, assim, tudo isso, pessoal, é estabelecido por nossa Constituição, que é a nossa Carta Maior, onde contém todas as leis primárias, nas quais derivam as outras leis que são construídas diariamente no Brasil, seja no Senado Federal, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, ou seja na Câmara de Vereador por aqui. Então, assim, essa ideia do Executivo, Legislativo e Judiciário, ela desce em todas as esferas. Eu acabei de falar a nível federal, né? A Câmara dos Deputados e os senadores, que fazem parte do Legislativo Federal. O Executivo Federal, que é o Presidente da República. E o Judiciário, representado no Supremo Tribunal Federal. E se nós formos descer nessa linha hierárquica, nós vamos chegar, por exemplo, nos estados, onde nós teremos o Executivo sendo o governador, o Legislativo sendo a Assembleia Legislativa e os tribunais estaduais. Chegando a nível de cidade, por exemplo, igual Santa Luzia, nós temos o prefeito aí, que é o Executivo, nós temos o Legislativo na figura da Câmara de Vereadores e o Judiciário no Fórum. Então, tudo isso vem descendo conforme vocês observam aí na nossa imagem, ok? Sigamos. Além desses poderes, a Constituição brasileira vai afirmar que o Estado brasileiro é laico. O que isso significa? Que nós não temos uma preferência religiosa dentro do Brasil. Por exemplo, se nós estivéssemos no Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, naquela época, né? A religião oficial do Brasil era a católica. Na Constituição Imperial dizia que nós tínhamos a preferência pela religião católica. Só que quando ocorre a proclamação da República,
nós não teremos uma religião oficial. Nós teremos um Estado laico, um Estado sem preferência religiosa. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: as pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados pela lei. Vocês acham que nós sempre tivemos esse seguro, por exemplo, essas garantias? Esses três poderes, eles sempre existiram ou eles foram criados? Vocês sabem, né, durante a aula de absolutismo que vocês tiveram no ano passado, que o rei concentrava sobre ele todos os poderes. Então o rei comandava o exército, o rei fazia as leis, se ele quisesse, ele aumentava os impostos ao seu bel prazer. O rei, muitas vezes, ele era o chefe da igreja. Vocês vão ver Napoleão, ele vai se mostrar como sendo superior à igreja católica na sua época. Então, assim, nem sempre os poderes ficaram divididos dessa forma entre os representantes do povo, ok? Nem sempre nós tivemos todos esses direitos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: a divisão desses poderes que vocês acabaram de ver, pessoal, essa ideia de democracia que nós temos hoje, com essa divisão, com esses representantes, essa ideia de Estado laico, sem religião na Constituição, ela deve à época do Iluminismo. Porque tudo isso que eu acabei de lhes dizer, que nós temos hoje, é uma herança do Iluminismo. Principalmente essa questão dos três poderes, onde cada um desses poderes, na verdade, eles vão representar a população em geral. Então, repare bem, pessoal, nós temos um presidente eleito, nós temos um Congresso Nacional eleito pelo voto. Naquela época, no passado, antes dos filósofos iluministas, nós tínhamos os poderes concentrados nas mãos de quem? Nas mãos dos reis, ok? Prestem atenção e vamos seguir o slide. Só para a gente ficar com essa compreensão. O iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, no século XVII, e se desenvolveu especialmente no século XVIII, onde esse século XVIII vai ser conhecido como o século das luzes. E eu já disse para vocês, não é? A luz representava o pensamento, a razão, que iluminava a mente das pessoas que estavam submersas na ignorância. Vocês vão já entender essa imagem. O pensamento iluminista ele teve sua maior expressão na França, pessoal, e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento de libertação das 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos, a famosa Revolução Francesa, que nós vamos estudar ainda, e os movimentos de independência na América, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, a luta de independência dos brasileiros para se livrarem de Portugal em 1822, ela bebe nesses ideais da Revolução Francesa. Então, eu quero dizer o seguinte: o iluminismo é um movimento intelectual. Os filósofos serão os representantes dessa corrente científica, dessa corrente racional, que vai se desembocar no mundo inteiro nas próximas décadas e nos próximos séculos, na verdade. Então, repara, quais foram as condições para que o iluminismo se desenvolvesse, né? Primeiro, nós temos a Revolução Científica no século XVII, lá em 1600. Um movimento que mudou a visão do homem moderno a utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja explicava os acontecimentos por meio dos preceitos religiosos e da fé. Foi o que eu lhes disse, pessoal. A igreja católica medieval dominava a mentalidade daquela época. Toda e qualquer explicação que era dada sobre as condições naturais do mundo, sobre a sociedade, ela possuía um viés religioso. Então, tudo estava relacionado à religião nessa época que nós estudamos aí, no feudalismo, na Idade Média. O pensamento iluminista, ele vem mudar essa compreensão. Ele vem trazer uma nova explicação para as coisas que aconteciam na sociedade, ok? Então, vamos lá. Depois nós tivemos a crise do Antigo Regime, insatisfação contra os governos absolutistas. A maioria dos reis absolutistas,
eles meio que faziam coisas que eram contrárias aos anseios do povo. Por exemplo, aumentar impostos. A população sofre. Nesse momento de sofrimento, um rei aumenta os impostos. Um rei manda prender um grupo de pessoas que estavam fazendo uma greve ou fazendo um protesto a favor da vida e contra a fome. E o rei vai e manda prender, não tem julgamento, não tem habeas corpus. Tudo isso daí, pessoal, são atitudes arbitrárias, mas bem comuns na época do absolutismo. Então, esse tipo de atitude, ele foi gerando uma incompreensão por parte dos filósofos que passaram a criticar. Isso porque antes, os reis dessa época, eles eram legitimados por uma visão católica. Ora, a igreja dizia que o rei era o representante de Deus na terra. O povo teria que obedecer ao rei, porque o povo obedecendo ao rei, ele estaria obedecendo ao próprio Deus. Logo, se desobedecesse ao rei, estaria desobedecendo ao próprio Deus. Então, assim, os filósofos iluministas vêm mudar essa compreensão. Eles vêm dizer o seguinte: olha, o rei não é um representante de Deus na terra. O rei é um representante dos homens. E tal qual ele é um representante dos homens, ele tem que trabalhar pelo povo. Ele não pode massacrar o seu próprio povo. E uma vez que os reis começam a fazer coisas ruins para os seus súditos, os filósofos iluministas eles vão trabalhar em cima dessa questão e isso vai gerar insatisfação. Depois nós vamos ter a ascensão, pessoal, da burguesia. Lá nas aulas do 7º ano, vocês vão ver que com o renascimento urbano e comercial, a nova classe, a burguesia, ela vai ganhar terreno. Vou desenhar aqui o nome, mas a burguesia vai se despontar como uma classe social. E essa classe burguesa vai lutar contra a intervenção do Estado na economia. Ora, como eu lhes disse, o rei aumentava impostos a seu bel prazer, mas a burguesia, como era uma classe comercial que estava crescendo na Europa, ela vai começar a lutar contra essa intervenção do rei. Então a burguesia vai começar a ganhar espaço, vai começar a ganhar terreno, que vai ser contra o rei. Então, tudo isso vai gerar isso aqui, ó. Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, ou seja, contra os reis, os privilégios de uma nobreza que sugava, que era parasitária, que não pagava impostos e que tinha muitos privilégios, ok? Do clero, que também possuía muitas terras, e a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Lá na época do feudalismo, nós tínhamos 3 classes sociais. O clero privilegiado, a nobreza privilegiada e os servos, que eram os que mais sofriam. Na medida que o tempo passa, que o feudalismo vai se desestabilizando, uma nova classe social vai surgir, que é a burguesia. A burguesia é uma classe comercial, compra, vende e começa a enriquecer. Começa a ganhar espaço, começa a ganhar status. Essa burguesia interessava um governo que fosse favorável a ela, favorável aos anseios da sociedade. Principalmente porque essa burguesia ela vai começar a estudar, ela vai começar a pensar a sociedade e isso vai contra os princípios do absolutismo. Então os reis começarão a enfraquecer, ok? Então assim, nós temos um contexto histórico do surgimento do iluminismo. Desde a Idade Média, a visão teocêntrica, como eu disse para vocês, teo significa Deus e centro significa o quê? Centro. Deus no centro de tudo. Isso porque, como eu lhes disse agora há pouco tempo, a igreja explicava tudo com uma viés religiosa, ou seja, Deus está no centro de tudo. Isso no Renascimento vai fazer oposição ao que nós chamamos de antropocentrismo. Antropo significa o quê? Homem. Homem no centro. Deus vai deixar de explicar todas as coisas e o homem passará a dar todas as respostas. Ok? E aí nesse período predominava o uso do pensamento escolástico, religioso, que buscava conciliar fé e razão. A partir do século XVII, em meio a toda essa insatisfação
por causa da opressão exercida pelos monarcas, pelos reis absolutistas, surge a possibilidade de explicar o mundo fundamentada na razão. É o que eu lhes disse. Antes, o mundo era explicado pela fé, pela religião. Os filósofos iluministas vão trazer o mundo explicado pela razão, pelos métodos científicos. O mundo físico e seus fenômenos deixaram de ser justificados pela religião e passaram a ser explicados pela razão. Isso é muito importante, pessoal. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Então, eu volto a dizer, os filósofos iluministas trouxeram uma nova forma de pensar a sociedade, não mais por um viés religioso, não mais moldados pela religiosidade, mas moldados pela razão, pelo pensamento crítico, pelo pensamento científico, ok? Prestem muita atenção nisso. E aí o iluminismo ele vai romper com a maneira como as pessoas pensavam. Os pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. A luz significa o que, pessoal? A luz é a mesma cor que iluminismo, que vai significar a razão. E a escuridão, as trevas, é a mesma coisa que ignorância. Por isso, a idade das trevas. Por isso que uma pessoa, segundo os iluministas, que só pensam com base na religião, ela é uma pessoa ignorante, porque ela está desprezando o pensamento crítico, está desprezando a razão, ok? Sigamos. Eu vou pular essa parte aqui. Observem essa gravura, pessoal. A liberdade, o centro da razão, o fanatismo religioso. Prestem atenção. Depois dessa imagem que vocês observaram, nós vamos ver que ela se refere ao pensamento iluminista. E aí podemos observar a liberdade usando um gorro frígio. Qual gorro, Bartolomeu? O símbolo da República Francesa. Na cabeça, lançando raios com o cetro da razão contra a ignorância. Aqueles raios eram como se fossem os raios de sol que estavam iluminando o ambiente, ou uma luz como essa que está iluminando essa sala que eu estou gravando aqui para vocês. Então a luz que aqui está, ela simboliza, segundo os iluministas, o pensamento racional, a razão, ok? Então repare, um dos filósofos, já entrando aqui, o nome dele é René Descartes. Ele diz o seguinte: nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Aqui é uma crítica, pessoal, bem enigmática sobre a religião. Ele diz que devemos acreditar e admitir aquilo que a razão nos mostra, e não aquilo que a imaginação ou que os nossos sentidos estão nos trazendo. Esse era o pensamento de Descartes. As novas ideias elas eram propagadas nas academias científicas de ensino, nos salões, nos clubes, nos cafés. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas elas foram divulgadas em jornais, revistas e livros. Basta vocês analisarem que eu falei na aula passada que a enciclopédia ela foi dos meios pelos quais eles divulgaram as suas ideias. Aí tem uma imagem da enciclopédia, né, organizada por Denis Diderot e Jean d'Alembert, lá no século XVIII, na França. A igreja, obviamente, ela vai condenar essa enciclopédia, vai dizer que ela era subversiva, que eles eram hereges, que eles estavam trazendo ideias contrárias à religião. Enfim, foi um choque, porque a religião nunca antes foi questionada como nessa época que nós estamos estudando. E aí nós temos os dois organizadores dessa enciclopédia, Denis Diderot, que está aqui, e Jean d'Alembert, que também está aqui desse outro lado. Vocês podem observar que eles não eram pessoas comuns, né?
pelas roupas, pelos estilos de cabelo, pelos móveis de casa. Eram pessoas notáveis diante da sociedade. E aí, quais os princípios e as ideias dos iluministas? Vamos lá. O iluminismo defendia, como eu disse, a igualdade jurídica, tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, defesa do contrato com o mediador e as relações sociais, maior participação política na sociedade e um governo que representasse o povo. Ou seja, tudo isso que nós temos hoje. Então você viaja no tempo e pensa o seguinte, olha, naquela época eles não tinham tudo que nós temos hoje. Então, a nossa sociedade, a nossa liberdade que nós temos hoje, ela bebe no iluminismo. Ele combatia o absolutismo monárquico, ou seja, o bem-querer dos reis, né? As atitudes absolutamente ignorantes dos reis para com a sociedade. Combatiam a intervenção do Estado na vida econômica, ou seja, o mercantilismo. Combatia a tese de que os reis eram representados por Deus, que representavam Deus, na verdade, e a participação na igreja nas vidas públicas e as verdades reveladas pela fé. Aí nós temos Voltaire. Esse daqui era um dos principais filósofos daquela época. Ele diz o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu vou defender até a morte o direito de dizê-las. Ou seja, embora ele não dissesse que não concordava com que outra pessoa falasse, ele defendia o direito que ela tinha de dizer, ou seja, a democracia é para você expressar suas ideias. Posso até não concordar, mas você tem que falar. Você precisa falar. Ele era o pseudônimo de um cidadão conhecido, François-Marie Arouet. Então, Voltaire era esse cidadão. Defendia a liberdade do pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo participação da burguesia esclarecida no governo. Jean-Jacques Rousseau, pessoal, ele foi um dos filósofos que defendia isso aqui, ó. O homem nasce bom, a sociedade é quem o corrompe. Vamos para as ideias dele. Ele escreveu muitas obras, né? Mas ele criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas e ele defendia o contrato social, a ideia de que um Estado democrático garantisse a igualdade de direitos para todos, ou seja, o povo que antes vivia num estado de barbárie decide delegar os seus poderes, a sua liberdade a um governante que iria reorganizar a sociedade. Essas eram as ideias dele, né? E Montesquieu, como nós já estudamos no início desse vídeo, foi ele que dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário. Ele dizia que é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, quando ele divide, ele diz o seguinte, que é errado o rei ter todos os poderes em suas mãos, e quando ele defende a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, ele está dizendo que um poder pode combater o outro caso um fuja dos controles. Compreende? E aqui, nós temos aqui a obra dele, né? O Espírito das Leis, onde ele divide os poderes em três, legislativo, executivo e judiciário. E Locke, ele fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Então Locke critica a teoria do direito divino dos reis, como quase todos os filósofos. Ele diz que a soberania não resiste no Estado, mas sim na população. Ele defende a separação da igreja e do Estado, a liberdade religiosa, e acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, ou seja, nasce em branco, uma folha em branco. E as experiências da vida é que elas vão ali escrevendo a racionalização da pessoa, a ideia da pessoa, o comportamento da pessoa, o estilo de vida da pessoa e, por fim, o que vai definir a pessoa no futuro. Ok? Por hora nós vamos ficar aqui, pessoal. Vocês tiverem dúvida, vocês vão assistir esses vídeos de novo, vão pausar, vão fazer atividade,
e qualquer coisa pode entrar em contato comigo, ok? Tchau, tchau e até breve.